Bom, vamos começando, você vai falando um pouquinho. Primeiro eu quero saber como é que você está aí nesse momento de pandemia. Eu estou bem. Então, eu estou trabalhando aqui do meu escritório na minha casa, porque a clínica está fechada. Nós Ah, estamos seguindo as recomendações do governo canadense. E na clínica, eu trabalho numa clínica aqui em North Vancouver, que se chama Restoration Health Clinic. E nós estamos atendendo pacientes por telemedicina, né, que é uma plataforma segura que segue as normas do College of Naturopathic Physicians aqui de British Columbia. entendi. E aí agora tudo então online até segunda ordem. Isso. Todos os procedimentos, né, estão suspensos na clínica e nós estamos fazendo o atendimento online. Maravilha. Então vamos começar. Doutora Alain, primeiro eu queria agradecer por você estar participando da live, disponibilizar o seu tempo. Eu quando conheci você pelo Instagram, eu fiquei super animado. Primeiro porque é um brasileiro desenvolvendo, desempenhando uma atividade super importante aqui em BC e que eu nunca tinha escutado falar de um brasileiro trabalhando nessa área. Eu sei também o quantas pessoas têm dúvidas, eu mesmo, com relação à sua área de atuação, o que você pode fazer pelo paciente. Então, essa live ela vai ser muito esclarecedora para mim e para todo mundo. Então, obrigado por você estar aqui hoje. Perfeito, muito obrigado, Luiz. Eu acho que é uma ótima oportunidade de conectar com os brasileiros que estão aqui em BC, né? E para aqueles que estão no Brasil e para aqueles que não conhecem a medicina naturopática. Então, antes da gente falar um pouco todas as questões envolvendo o que é a medicina naturopática, quais são os princípios, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Maravilha, por favor. Eu sou gaúcho, nasci lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Depois me mudei para São Paulo, onde eu me formei como psicólogo clínico. Então, eu trabalhei em São Paulo como psicólogo, atendendo todas as faixas etárias, desde criança até a terceira idade. E eu resolvi fazer uma especialização que era na prática psicológica em instituições pela Universidade de São Paulo. E uma parte do meu estágio era no hospital universitário. Então foi naquele momento que eu decidi que eu queria juntar a psicologia com a medicina, né? Entendi. E aí a vida me trouxe aqui para o Canadá e eu vi o programa de medicina naturopática pelo Bush Institute of Naturopathic Medicine, que é aqui numa cidade que se chama New Westminster. E aí, depois de muito estudo, muita dedicação, me formei como um médico naturopata aqui, né? Há quanto tempo você está atuando nessa área? Aqui em Então, eu me BC. formei aqui depois que você termina o curso, não é? Tem vários exames, tem exames que são organizados com todos os estudantes de medicina naturopática que fazem aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Então, tem dois exames no curso que a pessoa tem que passar, né? E depois você tem que fazer o exame provincial aqui de British Columbia, onde eu sou licenciado. Então, eu me formei o ano passado e aí agora comecei a trabalhar nessa clínica aqui em North Vancouver. Ah, maravilha. E uma curiosidade, como é que foi a sua imigração para cá? Foi tranquila? Qual foi a sua experiência? Isso foi tranquila, foi tranquila. Eu acho que é um processo, não é? Todos os brasileiros que também estão nesse processo de imigração têm um processo de adaptação, mas eu acho que cada um tem que ver esse processo como uma oportunidade de ver o que você quer fazer no futuro, para o futuro, né? No meu caso, eu era psicólogo no Brasil, então foi um momento de repensar o que eu queria fazer no futuro. Então, quando eu decidi fazer a questão da medicina naturopática, né? E isso já era uma coisa que você tinha latente já do Brasil, essa inclinação para trabalhar com a naturopatia, não sei se pode se falar assim, ou se isso Isso. aconteceu aqui. Não, eu desde o Brasil, eu sempre optei por alternativas mais naturais, né? Então, por exemplo, eu tenho doença celíaca, então eu não sei se você sabe o que é doença celíaca ou quem está ouvindo sabe o que é a doença celíaca, mas a doença celíaca é uma doença autoimune, né, que você não pode, não tem, o corpo não tem habilidade de processar uma proteína do glúten, então você não pode consumir o glúten, né?
Então, eu acho que com a minha relação da doença celíaca, eu sempre fui também procurando alternativas médicas mais A naturais. busca da cura ou do tratamento, né? Interessante. Você vê que uma questão sua fez você trilhar esse caminho. Exatamente. Eu acho que uma coisa interessante, Luiz, é para eu explicar um pouquinho o que que é a medicina naturopata, porque eu acho que não tem no Brasil da mesma forma que é aqui no Canadá, não é? E as pessoas elas não entendem, elas não sabem o que que é. Então eu acho que seria importante da gente explicar um pouquinho. Com certeza, é a pergunta que está aqui já na minha lista, que eu estou com a lista aqui, que é para você falar o que é a medicina naturopata. Perfeito. Então, eu acho que a melhor forma de entender o que que é o médico naturopata é pensar que que ele é similar ao médico da família, né? Então, o médico naturopata, o que que ele faz? Ele pode fazer a prescrição de exame de sangue, ele pode fazer exames clínicos, ele pode diagnosticar doenças, né? Só que a intervenção que ele faz de doenças crônicas e algumas doenças agudas é com uma intervenção mais natural que envolve, por exemplo, a suplementação de vitaminas, minerais, alguns aminoácidos, e também o que nós chamamos aqui Botanical Medicine, e que no Brasil seria entendido como a fitoterapia, né? Nós também usamos a acupuntura, e no meu caso, eu tenho aqui no Canadá, não no Canadá, na província de British Columbia, o que nós chamamos de Prescribing Authority. Então, eu posso fazer a prescrição de alguns medicamentos. Por exemplo, se uma pessoa tem uma infecção urinária, eu posso fazer a prescrição do antibiótico, né? E também eu tenho o que nós chamamos a IV Certification. Então, eu posso fazer IV Therapy, que seria uma prescrição de vitaminas e minerais, ou aminoácidos, ou outros componentes que nós administramos diretamente na veia, né? E isso seria muito indicado para as pessoas que têm o sistema digestivo comprometido, por exemplo, na doença celíaca, ou, por exemplo, na doença do Crohn's, ou em muitas outras condições, né? E também eu acho que uma coisa importante de entender a medicina naturopática seriam os princípios que embasam a ideia do médico naturopata. Então já começa com a questão da primeira visita. A minha primeira visita e qualquer outro médico naturopata é de 1 hora, porque a gente quer que o paciente possa explicar o que está acontecendo com ele, para que a gente tenha tempo de fazer os exames físicos e mais para que as pessoas possam ser ouvidas. Porque aquele modelo que você vai no médico e fala 5 minutos e sai com uma receita, não funciona muito, Não, né? com certeza. Então, a medicina naturopática, ela olha o indivíduo como um todo, né? E ela começa com o tratamento de uma forma menos invasiva para uma forma mais invasiva, que seria a prescrição do medicamento. Entendi. E aí tem uma coisa, Luiz, que muita gente me pergunta, por exemplo, se você já está fazendo um tratamento e você já tem um médico da família aqui em British Columbia. A medicina naturopática ela seria um complemento, né? Por exemplo, muita gente começa com as intervenções naturais e podem até reduzir e algumas vezes até parar de tomar medicação. Então, na verdade, a gente trabalha com todos os profissionais da saúde, né, para dar uma melhor qualidade de vida para o paciente. Porque até onde eu entendo disso, quando você toma a medicação normal, é, ela cura em uma parte aquele problema que você tem, mas por outro pode te causar efeitos colaterais, né? Todo medicamento desses de farmácia tradicional, eles podem ter efeitos colaterais, né? Isso, Então, então, se você consegue migrar de uma medicação tradicional para um tratamento natural, isso vai significar aí um ganho de qualidade física sua, né? Por você não estar mais estar exposto àqueles efeitos colaterais. exatamente. E quando você vai para um profissional da saúde que tem o conhecimento,
que fez uma universidade do curso de medicina naturopática, então que vai entender, vai ver, por exemplo, se você está tomando uma medicação, se aquela medicação vai causar uma deficiência de uma vitamina, ou o que é possível para fazer a redução da medicação, ou se não é possível, né? Eu acho importante também uma outra coisa que você falou, que é importante ressaltar, que você falou que faz a primeira consulta de 1 hora e que você faz várias perguntas. As perguntas, elas são fundamentais, né? Não só para a sua atividade, para a minha, quer dizer, quando um cliente vem para mim e fala, olha, eu quero fazer o seguro XYZ, eu não simplesmente vou lá e faço o seguro. Eu também faço várias perguntas para entender todo o contexto. E a mesma coisa para o médico, né? Muitas vezes, você ouvindo o teu cliente falar, provavelmente você vai identificar que é uma coisa de fundo nervoso, que é uma situação de estresse familiar. E aí talvez você vai direcionar o teu tratamento para uma outra linha, né? Exatamente. E um dos princípios da medicina naturopática é Doctor as a Teacher. Então, o que acontece? Por exemplo, um paciente vem no meu consultório e eu pergunto quais as medicações que ele está tomando. Então, é muito comum que o paciente vai diz o nome das medicações, mas não sabe para que ele está tomando. Então, na medicina naturopática, nós queremos que a pessoa entenda qual é a doença que ela tem, o porquê que ela está tomando aquela medicação, ou o porquê que ela está tomando aquele suplemento, né? Nós queremos educar o paciente para que ele tenha aquele conhecimento e possa fazer as decisões que são melhores para ajudar na questão da saúde. Muito bom. Então, olha, eu vou agora te fazer uma outra pergunta. Eu até olhei o teu site está aqui atrás, para quem está na live, drbroom.com, né? Isso, perfeito. Pode dar uma olhada lá, pode me adicionar no Instagram também, Dr. Broom MD. Muito bom. E aí eu tenho uma pergunta aqui. General Practice, Mental Health and Cancer Care. Então, você atua nesses três pontos. Queria que você desmembrasse um pouquinho mais sobre isso. Mental Health, General Practice e Cancer Care. Nós não temos especialização na medicina naturopática, é um termo que não é permitido usar pelo College of Naturopathic Physicians. Mas eu vou te dizer, por exemplo, o que eu mais vejo na clínica. Eu vejo muitas pessoas que vão me procurar com problemas do aparelho digestivo. Então, elas podem ter aquela gastrite, uma gastrite aguda, uma gastrite crônica, ou se não ter o refluxo, né? Ou se não, por exemplo, que tem uma intolerância à lactose ou uma intolerância alimentar, ou que se come, se sente estufado, né? Sofrendo indigestão, ou com doenças um pouco mais complicadas, que seria, por exemplo, a doença celíaca, a doença do Crohn's e muitas outras doenças envolvendo o aparelho digestivo, que podem ser tratadas pela medicina natural ou, se não, em conjunto com o tratamento que elas já estão fazendo na medicina convencional. E a outra parte que eu também vejo muito na clínica, que é a questão do mental health. Porque também com a minha história como psicólogo no Brasil, né? Então eu vejo pessoas, por exemplo, que estão com estresse. Quem não tem estresse hoje em dia? Está mais nessa fase agora, pandêmica, né? Exatamente. Então, com ansiedade, né? Ou pessoas que estão tendo insônia, ou pessoas que têm uma depressão leve, uma depressão moderada, ou algumas vezes com uma depressão um pouco mais severa. Né? Então, eu vejo as doenças do aparelho digestivo, a questão da ansiedade, do estresse, do cansaço crônico também. Né? E também vejo muita gente, por exemplo, a gente está aqui na primavera no Canadá, então você, Luiz, se você tem saído na rua um pouquinho, você pode ver que a natureza aqui em Vancouver é uma coisa abundante. É muito, muito linda. Mas quem, por exemplo, tem alergias, sabe que na primavera, né, o nariz fica entupido, ou o olho fica lacrimejando, fica aquela coceira na garganta, ou não consegue dormir de noite direito porque o nariz está todo entupido, né, e acorda de manhã se sentindo bem cansado.
Então, eu diria que essas são as três áreas que são mais comuns que eu vejo na minha prática, na clínica. Né? Eu também faço parte da Oncology Association of Naturopathic Physicians, que é um trabalho que nós fornecemos uma questão complementar para o tratamento do câncer, né? Que tem o objetivo de aumentar a qualidade de vida do paciente. Maravilha. E agora também uma dúvida importante. Algumas pessoas conversaram comigo sobre isso e eu também tenho essa dúvida. A tua atividade, quem tem o MSP, ela é coberta pelo MSP? Primeira pergunta, que são duas juntas. E se não for coberta pelo MSP, é coberto pelo Extended Health Insurance? Queria que você falasse sobre isso. Isso, muito obrigado por essa pergunta, porque ela é muito importante, né? Então, as consultas com o médico naturopata aqui em British Columbia, no Canadá, não são cobertas pelo MSP. Então, elas são privadas, né? Mas elas são cobertas pela Extended Health Insurance. Então, olha, eu vou te dizer que quase todas as empresas, elas incluíram a consulta do médico naturopata no Extended Health Insurance. Então, se você tem, por exemplo, a possibilidade de verificar com a tua Extended Health Insurance se eles cobrem um limite com o médico naturopata, né, a consulta vai ser coberta. Agora, uma pergunta que me veio na cabeça agora ainda nesse tema. Para eu ter certeza se a minha seguradora, né, paga isso, você acha que é importante o cliente marcar a consulta e primeiro verificar se é pago? Qual é o procedimento administrativo que você acha que deve ser feito? Olha, eu não me envolvo muito nessa parte, né? Mas quando as pessoas me perguntam, eu acho que a melhor forma, se você tem alguma dúvida, é ligar diretamente para a empresa. Por exemplo, uma das Extended Health Insurance é a Blue Cross, então você pode ligar para a Blue Cross, mas eu já sei que eles cobrem. Que cobrem? Tá, legal. Mas você, por exemplo, pode ligar para a empresa e perguntar e ver qual é o limite que eles cobrem e o que exatamente eles cobrem, né? Ou também você pode entrar em contato com a nossa clínica, porque na Restoration Health Clinic por exemplo, eu estou trabalhando aqui do meu escritório na minha casa, mas a nossa secretária ela está atendendo os telefones, então se você quiser, você pode entrar em contato com a clínica e perguntar mais detalhes. E verificar. Se o plano que você tem cobre ou não. Maravilha. E, bom, agora para outra pergunta. Quais são os problemas ou doenças mais comuns que você vê no consultório? Olha, como eu te falei, eu vejo muito doenças do aparelho digestivo. Então, uma coisa assim bem comum que acontece é aquele paciente que tinha uma gastrite crônica, um refluxo, e ele está tomando o antiácido por bastante tempo. Né? Nós sabemos que o antiácido ele não é para ser tomado por anos e anos, mas às vezes eu já vi pacientes que tomam o antiácido por anos, né? Porque ele tem alguns efeitos colaterais. Então, só para te ilustrar um pouco, né? Tudo que a gente come vai para o nosso estômago e o suco gástrico ele é bem forte, então ele quebra as proteínas, né? E depois no duodeno, com as enzimas digestivas, vai ter a absorção dos nutrientes. Então, imagina aqui comigo, se você está suprimindo o suco gástrico, a digestão ela é comprometida. Então, geralmente, eu vejo, por exemplo, pacientes que estão tomando um antiácido por muitos anos, que eles têm uma deficiência de vitaminas. A mais comum é a deficiência da vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina que nós não produzimos, ela vem do que nós comemos. Então, por exemplo, na carne vermelha, no ovo, né, tem a vitamina B12. Mas só que para a absorção da vitamina B12, nós precisamos que o suco gástrico seja adequado. Então, o que acontece? Uma pessoa que está tomando um antiácido por muitos anos, geralmente tem a deficiência da B12. E é bem simples de fazer. Eu faço a requisição para um exame de sangue e se tiver deficiência, você pode tomar um suplemento que pode ser oral ou uma injeção no ombro, né? E outra questão também do antiácido é tudo que a gente come, por mais limpo que seja, tem uma bactéria, né?
E então o suco gástrico, porque ele é bem forte, ele vai matar as bactérias também. Então quem tá tomando um antiácido por muitos anos aumenta o risco de uma bactéria que se chama o H. pylori. Então, geralmente, faço uma requisição para fazer um exame. Se o paciente vier positivo, que tem o H. pylori, tem que ter a prescrição de antibióticos, né? Que é o da gastrite, né? Então, e a doença, a medicina naturopática, ela tem muitas intervenções que podem ajudar com a questão da gastrite, Da do gastrite. refluxo, né? E Isso o é H. tão pylori, comum, eu acho né? que você estava fazendo uma referência ao H. pylori. O H. pylori é uma bactéria que tem que ser tratada com antibiótico, porque pode causar úlcera e até é relacionado com câncer. E a pessoa, quando não trata direito, carrega isso anos, né? Uhum, Se exatamente. acostuma, né? Vira de estimação. Então, mas agora, quando vejo os meus pacientes, eu tento ajudar na forma para fazer as mudanças também do estilo de vida que contribuem para aquela doença, né? E como você pode fazer mudanças no teu estilo de vida com uma alimentação, por exemplo, para reduzir aqueles efeitos ou para reduzir o que está causando a gastrite, por exemplo. Porque no final de tudo, das contas, é tudo um conjunto de comportamento seu, de atitudes, né, que acabam gerando aquela doença, né? Você come Exatamente. mal, não faz exercício, vive estressado. E eu acho que a medicina naturopática, ela promove muita prevenção da doença. Então, olha, todo mundo, se eu falar aqui que exercício é bom para prevenir doença, todo mundo sabe. Se eu falar aqui que uma boa alimentação é boa para prevenir doenças, todo mundo sabe também. Como nós podemos evitar as toxinas que vêm do meio ambiente? Se é melhor comprar um alimento orgânico? Todo mundo já sabe isso. Mas o que que eu faço quando o paciente chega no meu consultório? Eu vejo o que ele já está fazendo e eu tento fazer pequenas mudanças e auxiliar o paciente nas coisas que ele já mudou na vida dele. Porque se eu chegar com muita orientação, fica uma coisa muito estressante e aí acaba o paciente não conseguindo mudar nada. Ele fica uma coisa assim, né? Ele está aqui, precisa vir para cá, subir muito de nível, né? Não consegue. Por isso que nós temos uma expressão que eu falo, que é meet my patients where they are at. Então, encontrar os meus pacientes aonde eles estão. E aí, a partir dali, como que a gente Caminhar. pode fazer mudanças, exatamente, trabalhar junto para que ele possa mudar questões do estilo de vida que irão promover a saúde. Legal. Bom, você falou um pouco no começo, mas queria que você falasse um pouquinho mais, aprofundasse mais sobre isso, que é a prescrição de remédios, né? Então, você faz o atendimento e também prescreve remédios, não só a medicação, como também exames, certo? Eu queria que você falasse um Isso, pouquinho mais sobre isso. Isso. Então, a prescrição do medicamento, como eu já expliquei, a medicina naturopática, ela começa de uma forma menos invasiva a uma forma mais invasiva. Então, se é necessário a prescrição de um medicamento, por exemplo, e que seja parte do nosso scope of practice, aqui em BC, eu faço a prescrição daquele medicamento, vai para a farmácia e o paciente compra, pega na farmácia, né? Se eu faço a prescrição, por exemplo, de um suplemento, então eu uso o que nós chamamos uma linha profissional dos suplementos. Porque a linha profissional ela tem cuidados, por exemplo, se é um suplemento com a Botanical Medicine, de ter certeza que aquela planta não foi adulterada, que o componente terapêutico daquela planta contém naquele suplemento, né? E também como eles fazem uma combinação de outros nutrientes que vão ajudar para a gente encontrar aquele objetivo terapêutico com aquela prescrição. Então, como a clínica está fechada agora, mas a nossa dispensary está funcionando, então a clínica envia para o paciente, né, o suplemento que foi prescrito pelo médico naturopata. Ou se não, eu faço uma prescrição e deixo num site
e o site entra em contato com o paciente e o paciente pode comprar diretamente o suplemento que foi prescrito, né? Maravilha. E Mas uma coisa, Luiz, desculpa te interromper, não, que eu queria comentar também, que é uma coisa muito comum com a questão da depressão, né? Por exemplo, o antidepressivo, ele é prescrito amplamente. Então, o que eu tenho visto é que, às vezes, por exemplo, uma depressão leve ou uma depressão moderada, talvez você não precise ir pro antidepressivo. Então, tem umas outras formas mais naturais que podem ajudar. E se o paciente, por exemplo, se você está tomando um antidepressivo, não significa que você tem que tomar para a vida toda. Tem um momento, eu não sou contra a medicação, até porque o antidepressivo o médico naturopata pode prescrever. Né? Mas, por exemplo, tem uma planta que se chama o Hypericum, e muitos estudos médicos já mostraram que o Hypericum pode ser bem eficiente para uma depressão leve e moderada. Isso não significa, por exemplo, que agora você vai lá e pegar, sair numa loja de suplementos e comprar a planta, né? Por amor de Deus, não faça isso. Porque também as pessoas têm uma ideia que a medicina natural, ela é totalmente segura. E também não é assim, tem que ter um acompanhamento médico. Por exemplo, a planta que eu acabei de falar, o Hypericum, ele pode causar muitas interferências com outras medicações, né? E se você já está tomando um antidepressivo, você não pode tomar o Hypericum. Então, isso é a importância de você passar com o médico para que o médico possa fazer uma prescrição que é exatamente para o caso daquele paciente, né? é interessante isso que você falou da interação que o remédio que você toma pode ter com outras coisas, né? Mesmo que seja natural, nunca parei para pensar nisso. Exatamente. Por isso que quando por exemplo, um paciente que vai ter a primeira consulta comigo, eu quero saber todo o histórico daquele paciente, quais as medicações que ele está tomando, porque eu tenho que ter cuidado para nenhuma prescrição que eu vou fazer vai interferir com a medicação que aquele paciente já está tomando. Verdade. E me veio agora isso na cabeça. Geralmente, um tratamento com você, é óbvio que depende do caso, da gravidade, etc. Mas a pessoa faz um acompanhamento semestral, às vezes é por longo prazo? Isso, cada caso é um caso, né? Porque também isso faz parte, um dos princípios da medicina naturopática. Nós não podemos generalizar, mas quando o paciente marca uma consulta, dependendo do caso, nós vamos marcar um plano de tratamento. Então, pode ser que eu queira ver o paciente daqui depois de 3 semanas, ou depois de uma semana, ou depois de um mês. Então, depende o que é. Né? Por exemplo, se aquele paciente ele está precisando de exames de sangue, então eu faço a requisição, né? Ele vai fazer vai marcar os exames, então quando tiver os resultados, eu vou receber os resultados e nós vamos marcar para o que nós chamamos o follow-up. Então, cada paciente, cada caso é específico. Tá. E sobre dieta, suplementos e vitaminas, você falou um pouquinho sobre a vitamina B12. Tem mais algum outro caso, outros casos que você identifica que são casos assim comuns? Isso, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma vitamina que é bem famosa, que é a vitamina D. Isso, eu Né? ia falar dela. Então, olha, nós sabemos, por exemplo, inclusive que em partes que tem bastante sol, né, a literatura médica mostra que tem muitas pessoas que são deficientes da vitamina D. Né? Então, a vitamina D é tão importante para muitas coisas, para a questão da absorção do cálcio, com a questão da osteoporose, né? Também é bom, tem um envolvimento na questão neurológica. Também estudos já mostraram que pacientes que foram diagnosticados com câncer, por exemplo, estavam deficientes da vitamina D, né? Então, o que eu faço? Eu faço uma requisição para o exame de sangue, porque eu quero saber, por exemplo, como é que se aquele paciente está deficiente ou não. E se ele estiver deficiente, como eu posso adequar o suplemento para suprir aquela deficiência? Então, eu não gosto da ideia, por exemplo, que o paciente já está tomando a vitamina D ou vai compra o suplemento e se automedica.
né? Eu acho que seria interessante de você ter o exame, saber se você está deficiente ou não, e aí, se você tiver deficiente, como nós vamos fazer, como a prescrição será feita para suprir aquela deficiência, né? Você faz a investigação primeiro para depois dali ter uma linha de trabalho, né? Exatamente. Então, por exemplo, para pacientes que vêm me procurar porque eles querem uma medicina preventiva, então eu começo a falar sobre a questão do exercício físico, eu falo sobre a alimentação, não é sobre como que você pode diminuir a questão das toxinas do meio ambiente e também a questão da vitamina D, né, se aquele paciente é deficiente da vitamina D. Maravilha. Agora, consultas online. Isso você já fazia antes dessa história da pandemia e provavelmente eu acho que o mundo todo vai mudar por conta disso, né? E as consultas online podem passar a ser mais comuns. Como é que é a tua consulta online? Isso, na clínica, nós implementamos a consulta online por causa das recomendações do governo canadense, né? Eu acho que no passado nós utilizávamos, eu não tinha utilizado, mas em algumas situações na clínica muito específicas, teria essa consulta online ou por telefone. Mas agora, seguindo as recomendações do governo canadense, né, e do College of Naturopathic Physicians, nós estamos fazendo a consulta online. A questão, por exemplo, eu queria convidar todos os brasileiros que estão aqui na província de British Columbia, aqueles que moram na região metropolitana de Vancouver, se quiserem marcar uma consulta, não é? Você vai marcar pelo site ou pela clínica e vai receber um link e aí você vai acessar por aquele link que é uma plataforma totalmente segura para a questão da privacidade do paciente, né? E pelo o College of Naturopathic Physicians, eu não posso atender pacientes que não residem na província de British Columbia, porque eu sou licenciado somente na província de British Columbia. Por Então, conta do projeto. infelizmente, todos aqueles brasileiros que estão no Brasil, vocês estão bem-vindos a me adicionar no Instagram. Mas, por exemplo, se você ficou interessado em ter uma consulta comigo, infelizmente não será possível, porque só será possível com os brasileiros que moram aqui na província de British Columbia e em Vancouver, né? Maravilha. E, bom, eu botei o teu site no chat, né, drbrum.com. Você quer falar um pouquinho mais sobre como as pessoas podem entrar em contato com você? Tem teu site aqui atrás, então eu quero mostrar aqui rapidamente para o pessoal que entrando aqui você pode clicar no botão Book Now e ali você já marca a tua consulta. Fora que o teu site é muito bem explicado sobre as certificações que você tem, a sua história, qual a tua área de atuação. Perfeito, muito obrigado, Luiz. Você pode entrar no meu site, então é www.drbrum.com, né, drbrum.com. Você pode me adicionar no Instagram, que é drbrumnd, Naturopathic Doctor. Ou se você quiser marcar uma consulta, você pode entrar em contato diretamente com a clínica, que se chama Restoration Health Clinic. Então é www.restorationhealthclinic.ca, né? Mas se você também botar no Google Dr. Alan Brum, você vai me encontrar. Não, verdade. A tua presença digital tá bem clara ali, Instagram, Facebook. A sua clínica. Você falou do seu site, mas você podia falar do site da clínica, né? Porque a pessoa também pode... Isso, a clínica não é minha, mas é uma clínica que eu trabalho, né? Então, ela se chama Restoration Health Clinic. É uma clínica que já está há 5 anos em North Vancouver, então perto da Lynn Valley, né? Então, você pode entrar no site da clínica, que é www.restorationhealthclinic. Que é o pontinho, CA, que é CA do Canadá. Ótimo. Eu também vou botar, quando eu acabar a live, eu vou botar todos os links para que todo mundo tenha aí como entrar em contato com você. Agora,
eu tenho uma pergunta aqui que veio do Instagram, perguntando qual a diferença, ou se são iguais, a naturopatia com homeopatia. Então, a homeopatia é uma possibilidade que o médico naturopata pode utilizar como intervenção médica, né? Então, a medicina naturopática, ela trabalha com várias intervenções. Então, a medicina naturopática, ela trabalha, né, como eu já falei, com a suplementação de vitaminas e minerais, aminoácidos, né, botanical medicine, acupuntura, IV therapy, e a homeopatia pode ser uma das outras possibilidades que nós utilizamos, né? Aí o homeopata, ele só trabalha com homeopatia. Eu não sei como funciona a questão para ser licenciado como homeopata aqui no Canadá. O que eu posso dizer é que o médico naturopata, ele o governo canadense é muito criterioso com a questão da formação, né? E com os órgãos por exemplo, que dão a licença para que você possa trabalhar. Então, para ser um médico naturopata, você tem que cumprir todas as exigências que o governo canadense, que o governo canadense e que o governo da província de British Columbia pede, né? Que eu vou te dizer que não são poucos. Não, com certeza não. Agora, quando você falou botanical medicine, isso é a mesma coisa que floral de Bach ou não? Não. O botanical medicine, por exemplo, por exemplo, uma planta, nós sabemos que a curcuma, né, que é a curcuma longa, ela tem efeitos muito, muito bons com a questão como sendo o anti-inflamatório, né? Mas nós sabemos também que o efeito anti-inflamatório da curcuma vem do curcumim, que é um componente, né? Então, o que que acontece? Você tem que comprar um suplemento, por exemplo, que tenha o componente ativo daquela planta para que você possa ter o efeito terapêutico que você quer. Por exemplo, com a questão da curcuma, eu uso um suplemento que eles também fizeram um componente com pepper para ajudar na absorção do componente terapêutico para você ter a questão do anti-inflamatório, né, do suplemento. Entendi. Ou seja, realmente você mexer ali com os componentes e botar eles juntos, né? Que a diferença entre tirar um e botar um vai fazer toda. Isso, a questão, por exemplo, da Botanical Medicine tem a ver com bioquímica. Você tem que conhecer, tem que saber a fisiologia do corpo, tem que saber a bioquímica do corpo para saber como você quer ter aquele efeito terapêutico, né? Então, eu não tenho muita experiência com florais de Bach, eu não faço a prescrição, então não vou poder falar sobre os florais. Tá, maravilha. Bom, pessoal, abordamos aqui muitas coisas. Muitas das perguntas que eu recebi foram perguntas até que foram abordadas aqui, portanto, eu não vou repetir. A live ela vai ficar gravada. A gente tem aí 40 minutos de live e vou deixar ela tanto no Instagram como também no YouTube. Então, as pessoas vão ter aí o link, depois eu vou divulgar. Queria agradecer você pela participação, por toda a explicação que você deu. Você quer fazer umas palavras finais? Fica à vontade. Olha, muito obrigado, Luiz, pelo convite. Foi uma maneira ótima de me conectar com a comunidade brasileira. Pelos últimos anos, eu fiquei estudando tanto, com uma intensidade de estudos que eu nem consegui conectar com a comunidade. Então, eu estou muito feliz de ver os brasileiros na clínica, e fiquei muito lisonjeado com o teu convite. Eu queria mandar um abraço para todos os brasileiros que estão nos escutando, aqueles que estão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é a minha cidade natal, né? Para aqueles que estão lá em São Paulo. Então, um grande abraço. Maravilha. Eu te agradeço por estar aqui e quando a gente puder, a gente marca outra. De repente, a gente marca já com assuntos mais
específicos. Aí a gente combina uma pauta interessante. Vou deixar todos os links do Dr. Alan Bloom para vocês. E obrigado aí pela participação de todos. Ah, e eu também vi agora um beijo muito carinhoso para os brasileiros que estão em Seattle também. Ah, tem Seattle. É, Que tem uma amiga minha, que é a Michele. ó, Um beijo. entrou um monte de gente aqui. Leonardo, Vivi, Cassiano, Mauro, Ed, Apóstolo Ed, Kátia, Duda, Renato Salvador, queridão. Eu vi, o Rafael, muita gente entrou aqui, Aline, Jaque, Camila, Rita. Rita mandou um abraço aí pra gente. Oh, perfeito, ótimo. Eu Alexandre, vou tudo fazer um bom? bate-papo com a Rita também na próxima semana. Vai bater um papo com ela? Maravilha. Ótimo. Ela é ótima. Então, boa tarde, obrigado. E Obrigadão, Luiz, e me adicionem no Instagram. Então, isso, Dr. Broom MD. maravilha. Um abraço, tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.